Pai do Senhor, louvado seja no Senhor Jesus Cristo. Uma palavrinha rápida aqui sobre os dons espirituais. Se uma corrente que chamam de cessacionistas, que dizem que os dons cessaram. Mas não é isso que a Bíblia diz. E o texto mais usado por esses defensores de que os dons cessaram é 1 Coríntios 13, 8. Mas antes de fazer a leitura de 1 Coríntios 13, 8, vamos ver o que diz a palavra de Deus em em Marcos capítulo 16, a partir do 16, aquele versículo famoso: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. No início lá está dizendo no versículo 17 assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Jesus não estava falando apenas dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Ele estava falando também de pessoas que haveriam de confessar o seu nome, e pessoas que ainda haveriam de crer em seu nome, confessar seu nome como seu Salvador, e todos os sinais que os discípulos iam operar pela fé em Jesus Cristo, pela obra de Jesus Cristo, continuariam com todos aqueles que viessem a crer em Jesus Cristo. E o texto que os cessacionistas usam é 1 Coríntios 13 e 8. Quando Paulo diz assim: o amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Veja que Paulo ainda diz que em parte será aniquilado. Mas o interessante aqui, que eu gostaria de perguntar aos meus irmãos cessacionistas: quando vier o que é perfeito, quando vier, Paulo está falando de uma coisa futura. Ele não está falando da primeira vinda de Jesus, que já tinha vindo. Quando vier o que é perfeito, quem é esse que virá? Quando será? Aí você volta para o capítulo 12, bem aqui, sobre a diversidade de dom. Mesmo Paulo diz, lá no versículo deixa eu ver aqui. Aqui no 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Interessante que aqui você vê em 3 versículos a trindade de Deus. Deus trino. No versículo 4 ele fala do Espírito. No 5 ele fala do Senhor Jesus. E no 6 ele fala de Deus. Interessante, né? A trindade de Deus presente nesses 3 versículos em sequência. Mas no versículo 7 ele diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar,
e a outra operação de maravilha, aí vai, e a outra profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas, e aí por diante. Ora, se a promessa do Espírito Santo é estar sempre conosco, está lá em João 4,14, por que o Espírito Santo tiraria esses dons da igreja? Quem é o perfeito que vai vir? Quando será que o perfeito vai vir? Paulo está falando de uma coisa futura. Ele diz que nem tudo, a parte será aniquilada. Será que Paulo não estava falando da volta de Jesus Cristo em glória? Porque depois que a igreja for arrebatada, nós, se não estivermos na glória, de que servirá os dons? Para quê? Então os dons não cessaram, os dons são atuais. Bem atuais. Agora, você não vê mais essa operação de maravilhas, dom de cura. Porque Deus usa quem Ele quer. Às vezes a pessoa não significa que a pessoa tem um dom de curar, que ela vai estar sempre curando. Mas ela vai orar, se ela tiver, ela pode impor as mãos, e quem vai decidir a cura é Deus. Pela fé. Então os dons não cessaram. Paulo está afirmando lá no versículo, no capítulo 13, do 8 em diante, que quando vier o que é perfeito, o perfeito, quem é? E quando será? Porque não pode ser Jesus na primeira vinda, ele já tem vindo. Então, os meus amigos cessacionistas, sinto muito, mas vocês estão equivocados. Por falar nisso, olha, não se trata de heresias. Um grupo de irmãos pensa diferente, grupo de irmãos. Herege, não tem nada a ver. É uma questão de interpretação e de visão da Bíblia. Mas nem os cessacionistas, nem os que dizem que os dons cessaram, eles negam Jesus Cristo, o ensinamento de Jesus, não são hereges, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São irmãos que estudam a Bíblia e na visão deles esses dons cessaram. A mesma coisa a respeito da escatologia, do futuro que vai acontecer, tem a corrente que defende o pré-tribulacionista, como nós, assembleanos, somos pré-tribulacionistas, tem os que defendem a mid-tribulacionista, que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, ainda tem os pós-tribulacionistas. Isso quer dizer que esses pessoal todos são hereges porque não concordam com o pré-tribulacionismo? Claro que não. São, digamos, interpretações diferentes, eles entendem assim, mas que isso não tem nada a ver com a fé deles em Jesus Cristo. São irmãos em Cristo, mas apenas com um pensamento diferente a respeito do que vai acontecer, por exemplo, no que chama de escatologia no futuro, tá bem? Então, na minha opinião, os dons não cessaram, porque quando Jesus Cristo diz: e esses sinais seguirão aos que crerem, futuro, irão, aos que crerem. Então os apóstolos saíram ali para curar, para falar de Jesus Cristo, para que as pessoas viessem se converter, e à medida que aquelas pessoas se converteram, iam se convertendo, esses dons, se elas buscassem, porque elas buscassem esses dons através da oração, enfim, elas iam ter esses dons, ok? É só isso por enquanto. Paz do Senhor e amém.